Olá, eu recebo aqui no estúdio da TV do Complexo de Saúde, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas e FAEPA, o superintendente do HC, o professor Benedito Carlos Maciel, que nos próximos 4 anos, 2015, 16, 17 e 18, estará à frente de um dos mais importantes hospitais do país. Professor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Professor, até chegar aqui, como é que foi a sua trajetória? Bom, eu cheguei a Ribeirão Preto para fazer o colegial em 1965. Entrei na Faculdade de Medicina aqui como opção primeira em 1969, me formei em 74. Depois fiz residência de Clínica Médica e Cardiologia. Fiquei fazendo mestrado, doutorado, né? E acabei entrando como docente da Faculdade de Medicina a partir de 85, né? E desde então, na carreira docente, eu fiz livre docência, fiz concurso de professor titular, dirigi a Fundação, a FAEPA, a Fundação de Apoio ao Ensino e Pesquisa do Hospital das Clínicas, por 6 anos e meio, entre 96 e março de 2003. Depois fui diretor da Faculdade de Medicina por 4 anos, de 2009 a 2013. Fui diretor de atenção à saúde do Hospital das Clínicas por 1 ano e meio, até março agora, e agora, recentemente, assumi, em 10 de março, a superintendência do hospital. E de onde vem essa veia administrativa? Porque tem que conhecer, como o senhor é formado na medicina, mas também tem que ter esse lado de querer resolver problemas. A gente, quando entra na carreira universitária, você tem, normalmente, se fala que tem um tripé ensino, pesquisa e assistência, mas você também acaba obrigatoriamente tendo que ter o engajamento institucional. E aí isso envolve a participação em comissões, eventualmente tomar uma posição gerencial em um laboratório, em uma divisão, em um serviço, né? E, dependendo das circunstâncias, você acaba sendo levado a posições como essas que eu acabei assumindo na FAEPA, na faculdade e no Hospital das Clínicas. Eu cheguei até a fazer um MBA de Gestão e Organizações de Saúde, nesse intervalo em que eu estava fora da administração, né? E, enfim, foi uma coisa com a qual eu acabei me envolvendo e gosto de fazer. Procuro fazer da melhor maneira possível. Bom, o senhor é cardiologista, conhece bem o coração. O seu está bem para trabalhar esses 4 anos? Felizmente, por enquanto, nenhum problema. E qual é o tamanho deste hospital que o senhor vai administrar? O Hospital das Clínicas é um hospital extremamente importante, não só para a nossa região. Ele envolve 4 DRS, Departamentos Regionais de Saúde, com uma população de quase 4 milhões de pessoas, mas recebe pacientes praticamente do país inteiro. Hoje, ele é um hospital que tem 872 leitos, faz 32 mil internações por ano, 34 mil cirurgias por ano, quase 3 milhões de exames de laboratório, 400 mil exames de laboratórios especializados, tem em torno de 6 mil funcionários, 700 médicos residentes, e ele lidera um complexo de saúde em torno dele, que envolve outros hospitais como o Hospital Estadual de Ribeirão Preto, a Mater, o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, e já tem um compromisso assumido com o governo do estado de vir a assumir mais tarde o Hospital Estadual de Serrana. Então, é realmente um complexo muito grande, né, mas que eu tenho a impressão que exerce um papel fundamental na saúde dessa enorme região em torno de Ribeirão Preto. Professor Maciel, o senhor assume em 2015 com um cenário econômico um tanto quanto turbulento. Na visão do administrador, qual é o cenário para esses próximos 4 anos que o senhor estará à frente do HC? A gente tem que olhar isso numa perspectiva daquilo que representa o hospital para a sociedade.
nós temos atribuições das quais nós não podemos abrir mão sob nenhuma hipótese. Nós temos uma responsabilidade de atenção à saúde, nós temos uma responsabilidade enorme de formação de pessoal. Nós temos hoje 700 médicos residentes que nós formamos, cursos de graduação em medicina, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e metabolismo, enfermagem, todos realizados em grande parte dentro do Hospital das Clínicas. Então, nós temos uma enorme responsabilidade de formação de pessoal e treinamento de profissionais de saúde de várias áreas. Além disso, somos uma infraestrutura de pesquisa para a Faculdade de Medicina extremamente importante. Nós devemos fazer todo o esforço possível para que essas atividades fundamentais, nem em volume, nem em qualidade, sofram com a crise que nós estamos enfrentando. Por outro lado, nós não podemos esquecer que esse hospital, nos últimos 2 para 3 anos, ele vem num processo que vai levar o hospital de 872 leitos para 1.100 leitos. Ele está num processo de reestruturação, que culmina com o término do HC Criança e com o aproveitamento dos espaços internos do hospital que resultarão da saída dessas crianças de dentro do corpo do hospital central do HC. Esse processo é um processo que envolve inúmeras obras, uma boa parte delas já foi desenvolvida, mas nós temos muitas outras ainda para poder completar, né? Então, esse é um desafio importante, porque nós não podemos interromper esse processo. Além disso, a partir do momento em que nós conseguirmos fazer essa implementação, nós temos que fazer essa máquina funcionar, porque você passa de 872 leitos para 1.100. Isso envolve um acréscimo importante no custeio do hospital. Então nós temos que conseguir os recursos para poder fazer isso funcionar. Então, você vê que tudo isso, num cenário econômico como o que nós estamos vivendo agora, fica muito mais complicado. Mas eu tenho confiança que, com o esforço conjunto de todos que militam no HC, a Faculdade de Medicina, os departamentos clínicos, os docentes, nós vamos conseguir vencer essa batalha, não prejudicar nem o volume, nem a qualidade do atendimento, nem a formação de pessoal e sair mais fortes da crise lá na frente. Bom, o senhor elencou aí um problema que se inicia com um cenário econômico turbulento. Mas na avaliação do administrador do HC, tem outros problemas que o senhor olha para ele dentro do HC e fala, eu preciso resolver isso imediatamente? Não, nós temos problemas de infraestrutura, além desses aspectos que eu mencionei, do aumento, do crescimento do hospital. Nós temos na nossa própria infraestrutura necessidades fundamentais na unidade de emergência, por exemplo, a área de queimados precisa de reforma, o ambulatório que não estava ainda nesse projeto de ampliação, ele com a saída das crianças e com a saída da ortopedia que irão lá para o prédio do HC Criança, vão sobrar espaços, nós vamos precisar fazer reformas no ambulatório, nós vamos precisar... uma coisa que é crítica no ambulatório do HC é a temperatura. Nós precisamos climatizar esse ambulatório, né? E temos que implementar atividades em áreas que têm uma demanda elevada. Por exemplo, o hospital já havia priorizado um centro de transplante de órgãos, quer dizer, a área de transplantes deve sofrer um acréscimo de atividades ao longo do tempo. Nós temos o transplante de medula óssea, que também está muito restrito no seu número de leitos. Nós temos a oncologia, que é uma área que está tendo um crescimento explosivo e que nós precisamos equacionar dentro da instituição. Tudo isso está no planejamento e nós estamos procurando trabalhar para viabilizar isso dentro de uma ordem de prioridade que considere as demandas do Sistema Único de Saúde. Bom, nós vamos para o intervalo. No segundo bloco, o professor vai falar um pouco sobre as obras que o Hospital das Clínicas fez nos últimos anos, obras que algumas já concluídas, outras que estão para serem concluídas, como, por exemplo, o Hospital Criança, que ele acabou de falar, que vai resolver boa parte desse atendimento
aos pacientes na região de Ribeirão Preto. No intervalo a gente volta daqui a pouco. Eu converso com o professor Benedito Carlos Maciel, superintendente do Hospital das Clínicas. Professor, no bloco anterior o senhor falou desse cenário e dos problemas que o senhor avalia e que devem ser atacados no HC. Mas algumas obras terão impacto profundo no atendimento a esses pacientes. O HC Criança, o centro cirúrgico, que está sendo também ampliado, e o centro de reabilitação. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses anos de obras que o hospital teve e ainda terá. Nos últimos 3 anos, a administração do professor Marcos Felipe, ele conseguiu, junto à Secretaria de Estado da Saúde, inserir o hospital num programa de reestruturação dos hospitais universitários. Portanto, nos últimos anos, 2013, 2014, antes da crise que nós vivemos hoje, o governo do estado investiu em obras no HC em torno de 50 milhões por ano. Isso para poder terminar o HC Criança, mas ao mesmo tempo realizar outras obras que foram feitas nesse período. Eu citaria aqui, por exemplo, o Centro de Transplante de Órgãos Sólidos, que está praticamente pronto, a unidade coronariana, que passa de 5 para 15 leitos, que está praticamente pronta. Nós temos em andamento o ambulatório de otorrinolaringologia, que vai ter um aumento muito expressivo. Temos a unidade de diálise, que vai ser muito importante, porque ela vai liberar um espaço onde vai ser feita a ampliação do centro de terapia intensiva, que é certamente e provavelmente o maior calcanhar de Aquiles do hospital, porque hoje nós temos 9 leitos adultos de terapia intensiva, e com essa mudança nós vamos passar para 40 leitos. Então isso vai ser muito importante. Foram feitas modificações importantes também na unidade de emergência. Na infraestrutura também foram feitas várias obras. Existe um estacionamento para 800 veículos que está praticamente pronto e que está na dependência para a sua inauguração de uma obra viária que atrasou um pouco, que vai permitir o acesso a esse estacionamento. Então, este conjunto de obras, ele vai propiciar esse aumento que eu te falei no número de leitos, mas vai resolver muitos problemas fundamentais de saúde para a nossa região. Porque, além disso, se nós considerarmos que o Hospital de Serrana está vivendo um momento difícil, na sua finalização, mas a partir do momento em que ele também estiver pronto, isso vai representar para a unidade de emergência um alívio muito grande, porque aquele hospital vai ser um hospital de retaguarda. Então nós temos um conjunto muito amplo de ações que devem, assim que completadas, trazer um benefício fundamental. Eu tenho claro para mim que o Hospital das Clínicas vai mudar claramente de patamar quando todo esse conjunto de obras estiver finalizado. Bom, duas pesquisas que eu vi sobre satisfação do paciente atendido no HC, passa de 90% a 98% de satisfação. No entanto, a gente vai às vezes para a imprensa, tem reclamação, tem demora, tem isso. E tem um ponto que eu passei a olhar com mais atenção, é o atendimento no ambulatório. Houve uma substancial queda no tempo de espera. Eu queria que o senhor abordasse isso também. Sim, houve. Por iniciativa da Gerência Geral de Ambulatórios. Esse era um sonho muito antigo, ele já foi tentado no passado algumas vezes, que era fazer com que os pacientes atendidos no Hospital das Clínicas eles viessem com horários agendados, né? Tentativas anteriores não deram certo e esta tentativa que está sendo feita agora, ela tem sido um sucesso muito grande. Existem ambulatórios hoje em que as consultas são marcadas de meia hora. Mas por decisão do Conselho, em apoio a essa iniciativa, hoje pelo menos 3 horários por período são marcados. E os resultados, quando se comparam os dados antes disso e após essa marcação em horários definidos, nós temos ambulatórios que passaram de 3 horas e meia de espera entre o paciente chegar no hospital e sair,
3 horas e meia, para 2 horas. Né? Nós temos ambulatórios hoje que estão funcionando de meia e meia hora, com 1h30 entre a entrada e saída do paciente. Então isso é qualidade de atendimento, isso é humanizar o atendimento, não fazer que o paciente fique um tempo exagerado aqui dentro da instituição. Ele entra meia hora antes dentro da instituição e depois faz esse tipo de coisa. Mas, obviamente, quando você fala, sempre vai haver uma queixa, eu acho que em saúde, em qualquer nível, seja no SUS, seja no particular, seja em hospitais mais sofisticados, sempre você vai ver, porque você pode eventualmente ter problemas, porque são situações muitas vezes graves, situação de fragilidade emocional das famílias, uma coisa dita fora do tom pode gerar uma queixa, uma perda pode gerar uma queixa. Então, de maneira geral, quando você pensa em saúde, seja no SUS, seja em qualquer convênio ou atendimento privado, é possível que você tenha insatisfações. Eu tenho a impressão que, do ponto de vista institucional, a gente tem que trabalhar para proporcionar o melhor possível da qualidade de atendimento. Uma das reivindicações que se fazia é que as prefeituras pudessem atender mais, ter uma resolutividade maior nas suas unidades de saúde. Hoje, qual é a situação? O hospital ainda recebe pacientes que poderiam ser tratados nas suas cidades? Com essa rede que se fez em torno do hospital, quer dizer, nós temos hoje desde a atenção primária, secundária e terciária, mas mesmo assim, a gente recebe encaminhamentos de pacientes secundários que eventualmente poderiam ser atendidos em outras unidades. Isso gera um problema grande, porque quando você tem situações desse tipo, é natural que as filas ocorram, porque muitas vezes as pessoas não entendem que o Hospital das Clínicas ele é um prestador de serviço, ele não é um gestor. Então ele funciona, ele abre para a rede um conjunto de vagas e recebe esses pacientes. Se as cidades que encaminham pacientes dessas regiões que eu mencionei para cá, colocam pacientes que são menos complexos, que eventualmente poderiam ser atendidos no seu local de origem, ele acaba tirando o lugar de um paciente mais grave que poderia ser atendido aqui. Então isso gera filas no sistema e que às vezes as pessoas confundem que a fila é do HC e não do sistema de saúde. Então esse é um problema que no SUS, em algumas áreas tem sido muito complexo resolver. Você tem áreas críticas, como por exemplo, ortopedia, na nossa região em particular, ortopedia, oftalmologia, que são áreas em que existem uma demanda muito grande de pacientes e não existem muitos serviços, outros parceiros do sistema de saúde para poder atender essas necessidades. Então o HC acaba sendo sobrecarregado com isso. Professor Maciel, também se reclama muito da tabela SUS. Como é que o hospital sobrevive com uma tabela que está defasada? A tabela está defasada. No hospital, a tabela é uma referência. Tudo que o hospital produz, ele informa o SUS e informa com base no valor da tabela. Mas, na verdade, o que o hospital pactua com o sistema de saúde é um teto financeiro. Esse teto financeiro engloba um conjunto amplo de atividades que são pactuadas. Para você ter uma ideia, no ano passado, o hospital realizou, tanto na média complexidade, que ele tem pactuação na média complexidade, como da alta complexidade, ele realizou entre 100% e 115% do que era pactuado. Ou seja, ele realizou 10% a 15% acima do pactuado, sem receber o equivalente para isso. Certo? Porque ele trabalha com o teto financeiro. A rigor, o que deveria ser feito é que esse teto financeiro ele fosse
repactuado para níveis maiores. Mas isso não tem sido feito com a regularidade que seria esperado. O que permite que o hospital continue a desenvolver as suas atividades com qualidade é que o governo do estado ele coloca no hospital para o custeio um valor muito significativo de recursos. Para você ter uma ideia, o nosso teto com o SUS é perto de 150 milhões e o governo do estado coloca um tanto equivalente a esse para a gente poder desenvolver as atividades. Então é isso que permite com que o hospital possa... Professor, certamente essa é uma conversa que a gente poderia fazer outros capítulos para a gente poder entender melhor o Hospital das Clínicas. Mas agora a visão do médico, do ser humano, do administrador. Nós teremos o SUS que todos imaginam que possa um dia ter? Eu acho que se você for olhar o SUS, tal como ele está concebido na legislação, provavelmente não existiria sistema mais perfeito no mundo. Mas você, para poder oferecer aquilo, você precisa investimento. Investimento e aplicação adequada dos recursos que são disponibilizados para as entidades. Eu creio que aquilo que nós fazemos aqui e outros hospitais estaduais conseguem fazer, trabalhar num nível de qualidade que eu acho, talvez não seja o ideal, mas seja extremamente satisfatório, ele está dentro daquilo que o SUS preconiza de melhor. Mas se eu olhar o sistema como um todo, o que a gente vê no país não é isso. Essa defasagem financeira mostra que você não está conseguindo oferecer os recursos para dar o atendimento necessário. Isso acaba gerando filas, atendimento inadequado, e eu acho que nós estamos longe de poder oferecer este padrão que está previsto na legislação. Se você olhar a situação hoje, os municípios e os estados, eles têm por obrigação aplicar um montante do seu orçamento em saúde. E o que a gente vê hoje é que os municípios estão aplicando acima do previsto, o Estado acima do previsto, a União não tem essa determinação. Tem uma PEC que prevê 10%, mas isso nunca foi para frente. E o que a gente observa, se você olhar o investimento federal, é que esse investimento não está acompanhando o crescimento na forma que seria desejável. E isso, obviamente, acaba impactando no sistema todo, porque o grande gestor é federal, do SUS. Para encerrar, professor, daqui a 4 anos, quando o senhor olhar para trás, o senhor quer ver o quê? Bom, eu gostaria de entregar para o próximo superintendente, para a comunidade desta região, esse hospital que está sendo sonhado agora. Quer dizer, um hospital com um número de leitos passando para 1.100, funcionando integralmente, com qualidade, tá certo? E esperar que com isso a saúde de Ribeirão Preto seja melhor do que ela, da Ribeirão e região, melhor do que ela é hoje. Ok, eu conversei com o professor Benedito Carlos Maciel, superintendente do Hospital das Clínicas pelos próximos 4 anos, e você percebeu que o tamanho do problema não é pequeno, mas a solução também é gratificante. Muito obrigado, até o próximo programa.